moça cozendo roupa com a linha do Equador. E a voz Boas tardes. Boa! Chegando aqui para mais uma conversa na sete. Hoje com Maria Isabel, né, que vai falar conosco, né, sobre as margens das setes e nos provocar essa reflexão nesse momento agora de Semana da Pátria, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre o que essa data nos fala de nós, né? Principalmente nesse momento, né? Bel já entrou. Bel entrou. A gente está ouvindo a indicação da Bel, que a gente inclusive já colocou na nossa playlist. Chama Derradeiro, é o Chico César que tá cantando. Essa música é forte pra caramba. São sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Muita gente entrando, que delícia. Chegando, se acheguem. Tô matando saudade só de ver as pessoas entrando. Helena, vamos fazer esse encontro, né, virtual. E vamos vendo, acho que no momento que os brasileiros esse final de semana resolveram gritar às margens do Ipiranga a independência, né? E estão saindo de casa, estão viajando, né? Nada contra viajar, mas eu acho que o momento não é para isso, né? Mas é só uma lambadinha pra gente começar ir pensando, né? O que representa, né? Essa chamada independência, né? Mas vamos esperar nosso tradicional espera de 5 minutos, são 1h32. Daqui a 3 minutinhos nós começamos com a Isabel. Ô Maria Isabel, posso chamar de Isabel? Pode chamar de Maria Isabel, de Bel. Eu vou chamar de Bel, gente. Maria Isabel é Bel, tá? Não tem jeito. Tá. E aí ele falou, Chico são bons. E aí, Bel e Márcio e Chico Lino, Milênio. E as chicas também são boas, né? E aproveitando, quem mora em Vitória e cercanias, a gente está sempre bebendo uma cervejinha. A gente não faz a gente não faz cerveja em casa, não faz cerveja em casa. A cerveja aqui é do nosso amigo Gabriel, o Mula Rouge, né? Quem quiser pedir, é só acessar aí a página do Mula Rouge, cervejaria. Tem coisas maravilhosas, não só. Eu prefiro o Pilsen, eu sou mais fraquinho, né? Então eu prefiro Pilsen. Ô, Milene, pode tirar a sua do congelador, tá? Que a gente vai só mais um pouquinho e a gente chama a Bel aí. Isso. E aí entrou o Sete Sampaio, assim, inesperadamente. Já tá na nossa playlist, mas eu não sabia que era sequência, não. Achei muito bom. Porque a gente quer sair, mas a gente entende, a gente quer botar o bloco na rua, mas a gente entende que agora não é a hora ainda. Mas 1 minutinho a gente começa, gente. Tá? Já tem uma galera boa aí. Maria Gorete, Nélia Maria, Helena, Sandra, gente e outras pessoas más. Massa. TT tá aí também? TT não entrou ainda não. Mas ela vai jantar em nosso capixaba queridíssimo. Será que a TT viajou? A cerveja na frente da câmera, gente. Isso acontece porque a gente faz isso mesmo, né? Laudiceia, prazer, Laudiceia. Bem-vinda. Laudiceia. A gente tá, como é que o Simas fala? A gente tá, Não sei. Não, como é que é? Não é profanando, a Bel vai falar um pouquinho sobre isso. Mas encantando outros espaços, né? A gente tá encantando criando outros territórios. Terreirizando outras ferramentas. Joaquim entrou. Delícia, Sandra. né?
Sandrinha do Afro que Zomba. E Tá lá com a gente no blocão. essa música, como a outra que a gente estava escutando, faz parte do. A gente está fazendo uma playlist, né? Nesse negocinho aí que se chama. Como é que é o nome? Spotify. Esqueci. Esse negocinho que se chama Spotify. Então tá lá, Conversa na 7. Ó, vou chamar aqui a Bel. Vamos começar. Vamos ver se Bel consegue entrar aqui. Bel falando diretamente de... Não sei, essa mulher viaja tanto que aí eu fico confusa onde que ela tá agora. Acho que ela tá em João Pessoa. Vamos ver. Ou então ela foi correndo pegar a cerveja dela. Boca. Sérgio Sampaio, na veia. Bel, aceita a gente, Bel. Aceita a gente, tá aguardando você, Bel. Acho que é pra... Não pôde participar. Vamos tentar de novo, hein? Vamos mandar de novo. Senão... Ai, peraí, não. Quase eu me enviei pra você, André. Tiago, Solé, chegou! Viva! Viva! Eu não sei se faz parte da sua religião, mas... Faz, claro que faz. Viva! Viva! Saúde aí pra vocês! Saúde para todo mundo. Estamos precisando de saúde, inclusive. Não é? Saúde para todo mundo. Ai, que delícia te ver. Que saudade, Bel. Saudade, saudade. Né? Prazer, Gil, que eu não conhecia. Prazer, prazer. Já ouvi falar muito de aqui você. Com vocês. Eu estava acompanhando bem as outras conversas. Dá vontade de falar, né? Parece que a gente dá mesmo. Com tanta gente legal, assim, tem esse clima mesmo de não ter tanta cobrança, né, assim, da fala, mas tá todo mundo conversando, é muito massa isso, muito massa. É isso, né? A ideia é essa mesmo, assim, da gente ir compartilhando pensamentos soltos, essa mesa de bar virtual, né? Sim. Esse momento desse encontro no sábado, pós-almoço ou antes do almoço, né? Antes do almoço, sim. E tudo isso, assim. A gente vai começar com um início... que a gente sempre faz, assim, né? A gente pede para os nossos convidados contarem um pouco da trajetória. Aí eu queria que você contasse um pouco para todo mundo aonde você está, da onde você vem, quais são esses muitos lugares que você já morou. E se possível, dizer quem é você. Ui! Em poucos minutos. Já! Isso não é um método psicanalítico, é só para... Acho que não vai ser possível. Primeiro, saudei vocês, saudar os caboclos todos, né? Uma das imagens que antecipou essa conversa foi a imagem do caboclo. Tem os caboclos na rede, tem os caboclos em todos os caminhos, nas matas e nas cidades. E aí nós estamos aqui dentro de casa, mas a gente também está na rede, então estamos todo mundo junto, né? Sim. Então, a minha trajetória, existem várias trajetórias, né? Tem uma trajetória como gente, tem uma trajetória como mulher, tem uma trajetória como mãe, que é mais recente. Vai fazer 2 anos essa trajetória e eu fiz questão de colocar na descrição porque está sendo a minha ocupação principal, né? Agora, essa trajetória como mãe, como pesquisadora também. Então, são várias trajetórias que se cruzam, né? E o corpo é um só, mas a gente vai equilibrando tudo isso. Sim. Tem uma coisa que vocês colocaram, né? Assim, vamos caminhar com a gente, alguma coisa na primeira chamada. E eu fiquei pensando, nossa, eu não coloquei que eu sou andarilha, né? Na descrição. Mas precisa colocar, né? Para quem não conhece, né?
Infelizmente, eu não estou andarilha tanto quanto eu gostaria. Mas também tenho esse lado de gostar muito de andar pela cidade, assim, de preferir fazer trajetos a pé, né? Já que a gente está falando de trajetos e trajetórias. Gosto muito de fazer trajetos a pé. E nessa pandemia a gente fica mais paradinho mesmo, né? Assim, o momento pede, então tem outras coisas que eu já fui também, assim, mais, né? Já fui mais dançarina, já fui mais tocadora de coco, É. já fui mais batuqueira, já fui mais outras coisas e agora eu estou mais pesquisadora mesmo em casa, assim, aproveitando que a rede está por aí e a gente tem esse acesso, né? Que tanta gente não tem, mas a gente tem, então a gente tem que aproveitar. E é isso, assim, são várias trajetórias. Sou Sim. arquiteta e urbanista de formação, fiz mestrado em urbanismo, fiz doutorado em urbanismo também. Sempre estudando esses movimentos da cidade, né? O que acontece de fato nas cidades. Não também as teorias, mas não tanto as teorias, né? Sabendo como é que essas teorias se relacionam com a vida mesmo. Quando vocês, urbanistas da arquitetura, falam de cidades, eu fico me perguntando assim, pô, mas são todas as cidades? Como é que é isso? Quais são as... Quando você pensa em cidade, o que você está pensando, né? Que cidade é essa? Ou que cidades são essas, né? Quando você também fala de não sei se você na descrição, né? Falou não falou de pesquisadora, mas alguém que busca escutar as histórias, né? Uma contadora, não. Como é que você falou? Né? Colecionadora de histórias. Colecionadora de histórias, nas narrativas. Isso. Então, né? fala um pouco disso, por favor. Então, as cidades são as cidades por onde a gente passa, né? Assim, tem as cidades que a gente vê muito nos filmes, né? Tem as narrativas que nos contam sobre outras cidades. Mas a cidade que a gente vive é a cidade que fala mais alto, né? Que fala pra gente, a língua que a gente entende, né? Essa cidade que a gente vive. Eu já passei por muitas cidades, né? Camila estava falando isso. Eu não sei onde é que ela tá. Agora, no momento, eu tô em Natal. Mas eu tô morando em João Pessoa, mas eu tô em Natal. É uma cidade e outra, né? Uma cidade do entre aí também, né? João Pessoa, eu cheguei lá no começo da quarentena. E eu tava doida para andar, bater perna em João Pessoa, várias coisas que eu tinha pesquisado, assim, quero conhecer. E aí, fecha todo mundo, né? Todo mundo dentro de casa. A gente fica mais ali no entorno imediato, assim, porque eu tenho um filho bebê ainda, que vai fazer 2 anos, então ele pede para sair de casa, faz questão, chega aquela hora, agora ele já está entregando a máscara, coloca a máscara que eu quero sair. Ai, que delícia! É por isso que o apelido dele é Chico Lino. É por isso que é Chico Lino. Ele é muito roeiro. Tem muito do Lino aí, né, nesse Chico, né? Do Lino? Do Virgulino? Francisco Virgulino, não. O nome dele não é esse, gente, é só Francisco. Mas a gente... É só um apelido que a gente deu. Francisco Virgulino. Mas aí, conta pra gente como que você chegou na 7. Na 7 de setembro, né? Vamos... Sim. Eu cheguei bem por acaso, tá? Assim, eu fui fazer doutorado em Salvador sem ter ainda um campo de rua, né? Um trabalho de campo previsto para a 7. Tendo que eu cheguei no meio de uma oficina que estava acontecendo, que era em alguns pontos da 7. E a primeira etapa dessa oficina era de percorrer a Avenida 7, da Praça da Piedade até o Porto da Barra. Salvador, a metade do trajeto guiando uma pessoa vendada e a outra metade vendada uma pessoa caminhando. Essa foi a minha primeira aproximação com a Avenida 7 de Setembro. E ainda passei, eu acho que o primeiro semestre do doutorado sem saber, né? E aí, no segundo semestre, eu já fui fazer o doutorado de sanduíche, o estágio de sanduíche na França. Ainda também, mas ficava aquela coisa, mas a 7, né? Assim, eu nem conheço a 7, eu queria tratar de uma coisa que eu já tivesse mais intimidade. Mas aí, voltando para Salvador, a 7 me engoliu, né? E aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Eu estou aqui nesse estômago da 7 de setembro.
tem muita coisa que a 7 de setembro, a avenida, né, o lugar, fala pra gente, assim, muitas sets numa mesma 7 de setembro. Ela significa muitas coisas também para as pessoas de lá, de Salvador. E aí eu sempre morei perto da avenida. Então, como eu gosto de andar, eu sempre andei muito ali pelo entorno, né? E fui vendo várias coisas acontecendo. A avenida se tornou um dos focos do poder público, que estava muito próximo da Copa do Mundo. Ok. E aí também era um acesso para o estádio Fonte Nova, né? Que virou Arena Santa E um acesso por Pelourinho também, né? Essa relação da né? Fonte Nova com o Pelourinho, né? Era tudo muito próximo, então começou esse interesse aumentado do poder público por aquele lugar, né? Avenida 7. E aí eu terminei me detendo no questionamento do que seria uma pacificação do espaço público, que é a Avenida 7, né? Onde tanta coisa acontecia, mas aí vem um padrão FIFA impor outras lógicas, né? De ocupação, de ordem mesmo. Ordem pública era a Secretaria de Ordem Pública era o carro-chefe assim, da prefeitura. E aí, a partir desse momento atual, né, que foi lá começou em 2012 até 2016, eu fui me perguntando o que é a Avenida 7 na sua origem também, né? E também se originou um pouco dessa forma. A Avenida 7 de Salvador é um remendo de vários pedaços de rua, várias ruas, que se transformou naquela avenida que se queria retilínea, né? Porque a moda no início do século XX era traçar avenidas retas mesmo, assim, por cima do que tivesse na frente. Sim. E em Salvador isso não é possível, mas tinha esse que se queria retilínea, né? E aí tem a Avenida 7 no centro, tem uma Avenida 7 no Corredor da Vitória, então ela vai mudando de nome. Tem uma Avenida 7 que é a Ladeira da Barra, tem uma Avenida 7 que é o Porto da Barra. E aí, no cotidiano, as pessoas conhecem dessa forma, né? Mas é tudo Avenida 7. No mapa da cidade, tá desde o, né? Tá desde o Porto da Barra até O ponto final é o Farol. O ponto final é o Farol, jura? Nossa, não sabia. É a esquina da Bahia, de Todos os Santos, com o oceano, né? É verdade. Então, a Avenida 7 vai da esquina da Bahia de Salvador, né? Vai da esquina da Bahia de Todos os Santos, no oceano, até até a Praça do Castro Alves, né? Isso. Que aí depois entra... Qual que é o nome da outra rua? Esqueci. A Carlos Gomes? Não, Carlos Gomes não. Encontra com o Carlos Gomes e vira outra rua lá que a Jana está pesquisando, né? Sim. Mas aí... Aí você podia contar um pouquinho, assim, porque como você abriu, você falou do caboclo que está ali que a gente abriu, a Rua Chile. Isso, Luiz, obrigada. A gente abriu com o caboclo, que é o símbolo da independência da Bahia, né? E tem uma coisa que você me chamou a atenção, e eu acabei não postando, guardei para a gente conversar hoje, que é a cabocla está no Largo dos Aflitos, ela está fora do eixo da Avenida 7, assim. Você podia falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente já vai entrando para essas margens, né? Para o que está fora dessa Avenida 7. Sim. O caboclo, eu até pesquisei rapidamente aqui a data, não encontrei, mas tá até na minha tese. A data que ele foi colocado no Campo Grande, né? Sim. É essa praça enorme que tem lá no meio, né, do eixão da Avenida 7. E foi ainda no século XIX, não foi na abertura da Avenida 7. O caboclo está lá antes da abertura da Avenida 7, né, do batismo da Avenida 7. E a cabocla, ela também estava lá na Praça da Piedade. Então, essas chave da Avenida 7. E aí, mais ou menos na década de 30, ela foi transferida para o Largo dos Aflitos, que é o começo do bairro 2 de Julho, né? É o começo o 2 de julho já é uma outra data que significa também independência para Salvador, para Bahia. Ela foi transferida para novo bairro, né, Bel? Desculpa, assim, só para a gente lembrar e homenagear aqui a força, né, que o movimento popular do bairro 2 de Julho conseguiu realmente oficializar a região como bairro 2 de Julho, né? E tava essa briga, assim, há muitos anos, e agora lá realmente é um bairro, né?
Isso. É um bairro que aí tomou para si esse símbolo da cabocla, né? Assim, em Sim. todos os movimentos pró-bairro, né? Integração do bairro, assim, na legislação da cidade, tem essa coisa da cabocla. Inclusive, eu te mandei, né, Camila, recentemente um flyerzinho que estava rolando pelos poderes da cabocla É no bairro 2 maravilhoso. de julho. Fala um Adorei pouco esse pelos poderes da cabocla. Bel, fala um pouco dessa ideia, isso que você está chamando aí de cabocla, do poder da cabocla, porque assim, eu não sei, muita gente não sabe, Ah, é verdade. Boa né? lembrança, O meu que, amor. o que que representa isso, né? O que que representa a cabocla e essa ideia dos poderes da cabocla, né? E o 2 de julho, né? Isso, acho que Conta um pouquinho a conta história um do 2 pouco de para nós julho, aqui. assim. Tá, não é uma coisa assim que eu super me debrucei, né? Assim, Sim. mas Tudo bem, tudo bem. o que significa da minha vivência em Salvador é que os protagonistas da luta pela independência foram os caboclos, né? Foram os nativos. Então tem toda uma construção de narrativa nacional que coloca o chapéu de herói em outras pessoas, né? Nas pessoas que ainda estão ali muito ligadas à monarquia portuguesa, né? Tem toda Uhum. esse enfeite, né, que se faz assim com esses heróis criados, né, da Sim. nacionalidade. E aí o caboclo na Bahia ele é exaltado como o verdadeiro herói da independência, né? Foram os caboclos que lutaram pela independência da Bahia. E foi um ano depois, 10 meses depois, na verdade, da independência do tal 7 de setembro, que comemora a independência do Brasil. Que aí E foi onde teve realmente uma luta, né? Teve uma disputa armada, uma luta mesmo, né? Em cima do controle do território, né? Que deixou de ser português ou se reivindicou que porque a fosse do coroa ainda povo ficou lá brasileiro. na Bahia, né? Assim, ela foi Mas quem, expulsa, mas ela ainda foi querendo ficar por ali. Aí os índios, os caboclos mas quem são mandaram. esses caboclos? Quem são esses caboclos? Quem Eu não são? Qual é a sei. origem desses caboclos, né? Oi? Qual é a origem desses caboclos? Quem são esses caboclos, né? Caboclo é mistura, né? Mas aí na Certo. Bahia tem muito da raiz tupinambá, né? Tem muito da raiz tupinambá, mas aí o caboclo já trata dessa mistura mesmo com o negro, né? Com as pessoas que estavam. Ó, a Milene está falando aqui que eles e elas saíram de Cachoeira para lutar em Ah, Salvador. é. Certo. São os Sim, sim. nativos, são os que nasceram na terra, né? Assim, já não puramente indígenas, né? Mas já misturados também. Maravilha. São os nativos, né? Eu até gosto de imaginar o caboclo como o comum, sabe? A pessoa comum. Não tem nenhuma coroa, não tem sangue azul, é a pessoa comum que está ali lutando todo dia pela sua independência para Ótimo. explicar para as outras pessoas que estão invadindo que sai daqui, que vocês não estão Sai nada a daqui que ver, essa terra é vocês. minha, né? Eu É gosto isso muito de aí. entender o caboclo dessa forma, né? E aí o caboclo, ele ficando no Campo Grande, ele ainda tem esse lugar de majestade, né? Assim, que ainda é uma postura linda, né, de se exaltar o caboclo. Mas aí quando você pergunta da cabocla, você fica, nossa, cadê a cabocla? Isso. Né? E a Cadê? cabocla, ela tá lá no 2 de julho. Por isso que eu falei até numa story que eu criei aqui, que a cabocla é deusa, né? O caboclo na mata é rei e a cabocla na cidade é deusa. Mas ela é a deusa que tá lá, não é aquela deusa, né? É a deusa aqui na terra mesmo, que está lutando. E tem várias figuras que se Interessante. manifestam como essas caboclas, que lutam mesmo pelo reconhecimento, né, do poder público. Assim. Hoje em dia Pela são esses independência termos. diária, né? Oi? Pela independência diária, né? Tem independência diária. E aí eu tô lembrando da Jo do Coco, E a Jô do Coco, exatamente. A Jô do Coco é bem cabocla mesmo. né? Aí O que é você a Jo do Coco? conta um pouquinho da Jo aí, que a Que Jo não é- conhece, que é não. a E eu Jo acho do que o Coco? pessoal daqui não conhece também. Aí você podia falar dela. A Jô é uma querida. A Jô se foi, né? Ela já partiu daqui da terra, mas eu conheci a Jo ainda no quiosque dela. O quiosque dela ficava no meio da passagem, assim, da passagem de pedestre.
lá no Porto da Barra. E aí, com esse movimento do padrão FIFA e etc., da reforma do Porto da Barra, demoliram o quiosque dela e ela foi para um cantinho à margem, né? À margem da avenida, à margem, não ficou mais no meio do espaço público. E ela resistiu lá durante 3 anos. Assim. Ela pagava um imposto como permissionária e pagava o aluguel do novo ponto que ela tinha que ficar, esperando que o novo quiosque fosse construído. E quando ele foi construído, ela estava já... eu acho que o desgaste mesmo emocional, ela teve uma complicação de saúde e chegou a falecer. Mas era uma mulher que você chegava lá, você sentia a autoridade dela, sabe? Assim, todas as pessoas que conviviam com ela ali naquele lugar tinham esse respeito por ela. E ela era uma pessoa que você dizia, nossa, ela parece que é mãe de todo mundo. Mas não é mãe no sentido romântico da coisa. Hoje eu sou mãe, eu sei que não tem nada de tão romântico. De romântico. Ela era Chicolina. Porque ela, por exemplo, uma coisa que me marcou, né? Vamos começar a contar a história. Quando ela tinha o quiosque, ela dizia que os meninos, os capitães da areia, né? Ela não falava nesses termos, mas eu entendia dessa forma. Os capitães da areia, eles rasgavam a lona do quiosque dela para pegar refrigerante. É mesmo? Porque eles comem o coco, eles sentem fome, eles querem... Não, eles não querem coco, eles querem refrigerante. Eles iam direto no frigobarzinho dela e pegavam refrigerante. Então ela já deixava aberto para eles não rasgarem a lona. Melhor do que raspar a lona. Vai me dar prejuízo. Então, se quiser pegar, pega. Tem cadeado, tem nada. Eles sabiam, né? Tinha essa comunicação sem fala, sem nem contato, mas eles tinham esse entendimento. E quando ela mudou para o ponto, né, que era um ponto fechado, uma coisa mais, uma galeria mais privada, né? E ela dizia assim, esses meninos, eles vão morrer de fome, porque quando eles estão com fome, eles não vão mais ter o refrigerante, sabe? Às vezes eu tenho vontade de chamar esses meninos, deixar uns refrigerantes aqui para eles. Então tinha essa proteção, assim, e esse era um grupo, né, que ela protegia entre aspas, assim, porque é tudo uma troca, né, assim, eles tem essa coisa do quilombo, né, que vai se formando, que a gente percebe que para resistir a essa lógica capitalista e toda essa destruição que a gente está vendo aí todo dia, tem que se formar quilombos mesmo, né? E ela formava mesmo, ela orquestrava vários grupos. Que maravilha. Maravilha. E esses quilombos, eles estão à margem dessa ideia, dessa reforma, né? Sim. Dessa vontade de mudança e de ordenar, né? As cidades, assim. Porque quando você fala... Você está falando aí não sei se é isso que a Camila acabou de dizer, dessa reforma, a reforma em função da Copa do Mundo de 2014, é isso? Sim. É disso? Tá. Ela terminou a tempo, Bel? Não me lembro disso agora, né? Ela terminou a tempo da Copa? Acho que não, né? Não terminou não. Inclusive, durante a Copa não tinha quiosque para ela, né? Ainda tinha muita coisa em obra mesmo, assim, aberta. Foi uma coisa que pressa em nome, né? Assim, é muito do discurso mesmo. A gente precisa fazer agora com urgência e não tem conversa com ninguém, né? E tem a própria disputa, assim, do Porto da Barra como lugar turístico, né? Para quem também não é de Salvador, não conhece Salvador, o Porto da Barra é a praia, eu acho que é uma das praias mais turísticas de Salvador, né? Que fica na cidade, assim. É uma praia que tem... E aí, ao mesmo tempo que tem muita frequência de turista, tem muita frequência de soteropolitanos, né? Chegam, é uma mistura ali. Então, a Avenida 7 começar, que na verdade não começa, né? Que eu descobri isso hoje, que ela começa lá no Farol, mas a Avenida 7 passar por essa... pertinho, né? Mas a Avenida 7 passar ali pelo Porto da Barra tem essa representatividade também, né? Um pouco dessa coisa, dessas várias formas de uso ou de olhar para o espaço. E aí eu tô lembrando da música que você indicou, né?
que em algum momento Chico César fala do turista, fala... Agora vai me fugir o nome, mas eu olhei e falei, gente, mas é isso mesmo, né? A cidade Ele coloca, tem... inclusive, a baiana junto com o turista, né? Nossa, é fantástico, assim, eu falei, cara, tem tanta coisa nessa música, né? A gente estava ouvindo mais cedo, a gente ficou pensando sobre isso, assim, também. Sim. Você ia puxar alguém aqui que falou, a Andrea A Andrea falou... falou do quilombar, é ocupar, né? A Helena também falou da ideia de quilombo, né? Como, como resistência. Como relação e união, né, para Isso, né? resistência. Pra resistência. São essas outras formas esses outros agenciamentos, né, essas outras combinações que acontecem, que acontecem numa resistência a essa força de ordem, né? De ordem. Né? Existem muitas forças, assim. A Jo é um exemplo e tem uma força da noite também, assim. À noite, aquele ambiente turístico, muitas vezes ele se transforma em outra coisa, né? Lá em Salvador tem a vida boêmia ali perto do Politeama, né? Perto do Largo do Rosário. Inclusive conectando também com o 2 de julho, né? Tem o Largo do 2 de julho também. Então tem uma vida boêmia que está muito viva mesmo, né? Assim, que não é uma coisa colocada nos guias, nem nos cartões postais, nem deve ser, mas que está ali presente, né? Que também faz parte desse não necessariamente espaço, desse outro espaço, mas desse outro espaço-tempo, né? É a coisa do tempo mesmo. E uma das E mesmo o Pelourinho, né, Bel, que a gente vê muito, que é um cartão postal, né, de Salvador, a gente sabe que o Pelourinho tem uma ocupação dos próprios soteropolitanos que estão ali, assim, apesar do todo o movimento turístico que tem para cima, né, e que fazem aquela movimentação do bairro, né, do Pelourinho muito mais rico do que está nos cartões postais, né? Sim. Que está nos guias, né? Nos guias turísticos. E aí eu queria que a gente, de repente, a gente estava falando das margens, falei do Pelourinho, falei da luta, você falou também. Eu fiquei pensando em Porto Alegre, quando você manda aquela imagem do Queer Museum, né? Que aí tem essa coisa de estar na ponta, né? Porto Alegre, Rio, as outras setes, né? Sim. Vitória também, né? Sim. A Camila também faz um trabalho sobre, claro que não é sobre a Rua 7, mas que a Rua 7 também está... Ela é um eixo, ela né? É um eixo, a Rua 7 no meu trabalho é um eixo dessas formas outras de vidas na cidade, né? Eu coloco a Rua 7 como o território, o entorno dela imediato também. Eu avanço um pouquinho, mas eu não avancei em relação às margens, né? Por exemplo, aqui em Vitória, é uma coisa que me chamou a atenção quando você mandou as fotos e tal, a gente tem no limite da Rua 7, a gente tem dois bairros, né, da Ponte Grande e da Piedade, que são nascedouros do samba de Vitória. E onde é criada a primeira escola de samba, né, Unidos da Piedade. Então, quando você coloca aquela foto do Rio, e até de Natal também, né, que é no Beco, agora eu esqueci o nome do beco. Beco da Lama. O Beco da Lama. Olha, né? só que legal. E que tem esse samba, que ele não está necessariamente na Rua 7, né, na Praça da Independência, ele não está ali, mas ele está na margem, ele está naquela resistência, ele forma aquele quilombo, como o pessoal lembrou, você lembrou também, que está ali, né, querendo se... Você podia falar um pouquinho sobre esses outros lugares também? Sim, era isso que eu ia comentar sobre essa noite, né? Que uma das fotos que você colocou foi a foto do samba. Uhum. E é um samba que não é vendido, né? Assim, aquele samba é na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que é o começo da Rua 7 de Setembro Carioca. Isso. E aí, nessa praça, era no Centro Cultural do Sesc Senac, uma coisa assim, que estava acontecendo um evento, era Ressensibilizando as Cidades. E eu estava participando desse evento e no final do segundo dia, se eu não me engano, começaram a formar ali, né? Trazer brisa, né? Formar ali o ambiente propício para o samba.
E aí de noite juntou aquela multidão, era muita gente. E era uma coisa totalmente livre e aberta no meio da passagem, pedestre, né? Não no meio dos carros. E aí você fica, nossa, a memória desse samba talvez seja muito maior, mais viva para essas pessoas do que o Tiradentes ou o Dom Pedro I, que no meio da Praça Tiradentes tem uma estátua do Dom Pedro I. Aí eu entendi um pouco o vídeo que a gente viu hoje. Nossa. E aí eu aproveitei até o evento para perguntar um pouco ali na praça mesmo, para as pessoas que passavam, cadê a estátua do Tiradentes? E aí as pessoas apontavam para o Dom Pedro. Uau! Não aquela pessoa que está ali, né? Isso não me diz respeito. Isso é uma coisa que parece que contaram aí, sabe? Contaram. Tinha umas pessoas que diziam, a estátua do Tiradentes está lá não sei aonde, e aí indicavam. Mas aí tem essa estátua, esse herói, né? O Dom Pedro, o próprio Tiradentes, que também atua na resistência, mas que eles são colocados num lugar que parece que não tem conversa com a vida cotidiana, né? Por isso que eu falei que eu sou atenta à vida cotidiana também, né? Na descrição. O que é que as pessoas que vivem ali trazem de memória daquele lugar, né? Como é que se constroem as memórias daquele lugar? Várias pessoas falam do carnaval também, assim, nessa praça aqui eu só me lembro porque eu passava, o carnaval, a concentração é aqui. Concentração. A concentração é aqui. Então tem essa festa também, tem essa coisa que é muito mais pulsante, muito mais viva, né? Do lado lá da Rua 7 do Rio de Janeiro, tem a Rua da Vala, que é uma rua onde se concentra muitos vendedores ambulantes. É uma rua de comércio bem intenso. E aí essa Rua da Vala me remeteu ao Beco da Lama também, né? Porque tem essa apropriação popular, tem os comerciantes populares que vendem marmitas populares a preços populares. E tem esse nome, né? Essa nomenclatura também que remete, Beco da Lama, Rua da Vala. A Rua da Vala parece, né, que eu não vivi tanto assim, não vivi praticamente o espaço público do Rio de Janeiro, mas me pareceu mais presente na memória das pessoas a Rua da Vala do que a Rua 7 de Setembro, sabe, por exemplo. E do mesmo jeito que em Natal, né, o Beco da Lama é muito mais vivo hoje na memória das pessoas, nas referências, né, com relação à cidade, do que a própria Praça 7 de Setembro. Inclusive, em Natal, a Praça 7 de Setembro, ela é chamada de Praça dos Três Poderes. Então, a Praça 7 de Setembro é um nome de fantasia, né? Assim, é o nome oficial que, na verdade... E mesmo quando se mantém como 7 de Setembro, a gente tem aqui em Vitória, que é a Rua 7, em Natal é a Avenida 7, em Belo Horizonte, em Natal não, em Salvador é a Avenida 7, em Belo Horizonte é Praça 7. É quase assim, a gente, por um segundo, a gente esquece que essas ruas, né, querem homenagear o 7 de setembro, né? A gente lembra de outras coisas, como se fosse uma data qualquer, porque... E acho que é ressaltar, né, a gente já chamou isso a atenção em outras conversas, sobre a apropriação, que você estava dizendo aí, né? A reapropriação desses lugares, né? Não tem a identidade, né, o 7 de setembro, né? O ser patriótico é outro ser, ganha uma outra dimensão, uma dimensão mais viva, uma dimensão mais identitária, né? Por mais que queiram varrer essa ideia de identidade, hoje eu lendo aqui, né? Não é essa coisa olha, hoje eu lendo, teve aquele Mário Frias, né? Que é fria mesmo, né? Ele é fria, cuidado. O ator da Malhação. O ator da Malhação e tudo mais, né? Fazendo uma ode a esse patriotismo caduco, né? Então, quer dizer, como se as identidades que são produzidas no cotidiano fossem vazias. Bem, vazios são eles, desculpem, mas vazios são eles com essas ideias mirabolantes de negação de tudo, né? Querem negar tudo, né? Nega-se a brasilidade, nega-se a história, nega-se o cotidiano. Bem,
eu estou do outro lado, eu estou realmente na margem, como vocês estão dizendo aí. Então, como a margem é rica, né? Claro, tem que como ser, a gente né? tem riqueza nessas margens todas, né? Que a gente vai pensando, assim, eu estava lembrando, você falou do Beco da Lama, eu estava lembrando de uma outra mulher que tem ali tem um barzinho, porque esse Beco da Lama que é aquele beco do samba, né? Tem. Que tem a Filha de Vera, não foi? Eu, você e Milene e tal. Aí tem um outro barzinho ali do lado que tinha uma mulher também, agora eu esqueci o nome dela, mas era uma mulher que gerenciava o bar e que deixava cliente, dependendo do cliente se gostava, deixava usar o banheiro, não deixava. Tem uma presença feminina ali que é muito forte. Uma gerência feminina. Uma gerência feminina, uma atuação feminina nessas margens, né? Que a gente... E eu lembro, que, inclusive, que nesse outro bequinho tinha uma coisa assim, lute como uma mulher nordestina. Eu tenho isso no meu Instagram. Tinha alguém que riscou, assim, né? Esses bichos que aparecem, que a gente presta atenção, e que chamou a atenção, e agora veio, assim, essa lembrança de quem são, né? Essas pessoas que estão nas margens, são mulheres, podem não ser só mulheres, tem homens também, mas que são essas pessoas que estão ali e que gerenciam, como você falou, que reafirmam a identidade, essa luta, né? São as pessoas que inscrevem o corpo no espaço público, de fato, né? Assim, porque existe, inclusive na nossa profissão, tem muito essa coisa de querer gerenciar de fora, né? De querer gerenciar a planta, o desenho, como é que é, assim, eu vou propor um desenho para aquela praça. No caso da 7 de setembro, aqui em Natal, ela estava sendo restaurada no ano passado, junto com mais 2 ou 3 praças, para formar um poligonal das praças históricas. E outras diversas praças que não estavam sendo restauradas. Assim. Por que essas outras praças não entram nesse poligonal das praças históricas? Elas são menos históricas do que a Praça 7 de Setembro? Por que a Praça 7 de Setembro é tão mais histórica do que as outras, sabe? Por que considerar alguma área da cidade, alguma rua como uma rua histórica, um bairro histórico, e o restante da cidade não é histórico, né? Exato. Ainda mais num lugar como é a Cidade Alta aqui em Natal, onde tudo nasceu ali, tudo em termos de cidade, né, construções, infraestrutura urbana, tudo surgiu a partir dali, né, e foi crescendo para o restante da cidade. Por que uma praça vizinha ali, ela não vai ser esse foco, sabe? Assim, ela não pode ser bem estruturada, ou arborizada, ou ter banco, ter banheiro e etc, né? Porque ela não carrega, né, esse símbolo assim, que se quer preservar da nação. Você lembra o nome dessas praças que não foram urbanizadas? Não lembro, justamente, não lembro. Inclusive, a Praça 7 de Setembro... porque é isso. É isso, né? Que loucura, né? Que loucura. Eu lembro muito dos lugares que se relacionam com elas, né? Assim, como o próprio Beco da Lama. Tem lugares, por exemplo, o açougue, lá perto da Igreja do Galo. Sabe, essas outras referências, assim. Aham. São referências para além dos nomes, né? Oi? São referências que existem para além de um nome, né? São referências... aquela rua que tem um açougue, aquela rua que tem um bar, lá em cima, né? Lá onde tem a peixaria, a Rua das Peixarias, como a gente chama uma rua aqui em Vitória. Aí, assim, são outras referências que escapam ao nome que se quer dar, Sim. né? Mas isso se deve, assim, essa minha falta de memória, se deve muito à minha falta de vivência também, né? Quando a gente não tem vivência do lugar, a gente compra muito facilmente o discurso dominante, né? O discurso dominante que vem dizer assim, a Praça 7 de Setembro está aqui, e a Praça 7 de Setembro está no mapa, né? A outra praça não está no mapa turístico, digamos, né? Como é que eu, que não vivencio esses lugares, vou saber o nome e a localização da outra praça? Né? Eu lembrei agora do filme Bacurau, né? Que essa coisa do mapa é muito forte, né? Que eles tiram a cidade do mapa, né? Não, agora a gente pode fazer o que quiser aqui porque não está mais no mapa. Não existe. Se não está no mapa, não existe. Não está no Google, claro. não existe. Claro, não existe.
Se não tá no Google, não tá nas redes sociais, se não faz live, né? Não existe. Nesse tempo pandêmico, se a gente não faz uma live, a gente não existe. E diz uma coisa, Bel, quando você fazia, você é uma andarilha, né? Como você disse, né? Quando você caminhava pela Sete de Salvador, o que você via ao largo dela? Você consegue fazer essa rememorança para nós aqui? Olha, 7 de setembro tem tanta coisa para ver que eu tenho a impressão que se a gente juntar todas as pessoas que estão andando agora na 7 de setembro para fazer essa mesma coisa que você está me pedindo, cada uma vai fazer, parece que são lugares completamente diferentes. Vai. Eu estou aqui imaginando também o que eu vi. Tudo que você quiser, basicamente. Tudo que você, seu olhar se atrai para aquilo que você é, né? Então, você vai se vendo também ali naquela Avenida 7 de Setembro. É engraçado que, para mim, ficou muito a Avenida 7 de Setembro ainda ficou muito colada àquela parte do comércio, né? A parte do comércio ambulante. Que é como os soteropolitanos veem, né? O que brilha quando a gente fala Avenida 7 de Setembro é aquele trecho, né, do comércio. Mas tem todos os outros, né? Tem todos os outros, inclusive passando pelo Caboclo do Campo Grande, inclusive saindo da 7, entrando para o bairro 2 de Julho também. Né? Tem essas manchas assim. Pegando a Joana Angélica, né? Que é uma outra avenida com nome de mulher, né? Que vai dar lá na Arena Fonte Nova, né? Isso. E aí, falando de Joana Angélica, né? Assim, da Avenida entradas 7, e saídas e conexões, né? Tem essas conexões. Oi? Tem essas conexões, né? Desculpa, eu acho que você falou, estava falando também, animada, assim, pensando em outras coisas e querendo te chamar para falar sobre aquela peça que a gente... Como é que é o nome? Ruína de Anjos? Ruína de Anjos. Você assistiu? Eu não. Não? Eu só conheci pela memória sua e da Milene que está aqui. Olha, a Milene está falando que a Joana Angélica lutou na independência da Bahia. E ela está na margem. A Joana Angélica, a Avenida Joana Angélica, é uma rua que está... ela é paralela quase, né? Em alguns momentos ela é paralela à Avenida 7, assim, em pequenos momentinhos, mas ela vai... lugar, né? Ela leva para outro lugar. Então, tem todos esses nomes, né? E voltando à questão do Ruína de Anjos, eu volto também para a questão da noite, né? O espetáculo Ruína de Anjos, ele se desenvolvia à noite, começando no Politeama, que é um bairro ali também que margeia a Avenida 7, e aí percorria uma parte da Avenida 7, percorria uma galeria comercial, vários espaços assim, sempre públicos, né? E trazia essa outra narrativa para ser colada também, a narrativa cotidiana e a narrativa oficial, né, da Avenida 7 de Setembro. Era muito interessante porque trazia personagens muito comuns, né? Assim, tem uma história que se cola a Ruína de Anjos, que é dentro do enredo de um dos personagens que vai jogar bola na rua, na Avenida 7. E essa cena é na Avenida 7. E aí tem esse momento do futebol, e aí eu não sei mais se eu vi ou se eu lembro porque me contaram. Isso é ótimo. Nesse momento, passava um ônibus e aí eles estavam encenando um acidente de trânsito. E aí o pessoal do ônibus todo desceu para ajudar o ator que estava encenando esse acidente. Então, isso ficou tão forte na minha memória que eu não lembro mais se eu vi ou se me contaram. Ah, que ótimo. Muito bom. São outras lembranças, né? Outras histórias que a gente Eu tenho muito isso, né? Eu também tenho muito essa coisa da história que pode ser inventada, né? Inventada pelos outros e por mim também, que está tudo muito misturado, né? Eu acho que isso é muito rico, né? Sim. Por mais que às vezes a gente tente buscar uma origem, né?
uma originalidade, algo O dono o do... dono, né, da história, né? Mas não tem, né? Já está tudo misturado, já está tudo contaminado no bom sentido, né? E eu acho que é isso. A história também faz parte disso, né? Essa riqueza, né, É, de informação, de troca, né? Porque aí você estava falando, eu viajei aqui, né? Você estava falando do também viajei. futebol, porque você falou do futebol da Avenida 7. E aí eu não posso deixar de falar que, assim, a Rua 7 de Vitória, para quem não sabe ainda, era chamada de Rua da Várzea. Rua da Várzea porque era o Muito bom falar isso. lugar que o córrego do Reguinho fazia a várzea dele, né? Desaguava para a Baía de Vitória. Aí eu fui aterrada e tal, bababá. Em um determinado momento, abriu-se um espaço ao redor da prefeitura que se instalou aqui na Rua 7, e os meninos jogavam futebol, como futebol de várzea, né? Como um baba, uma pelada, em volta dessa prefeitura. E aí, quando você falou futebol na Rua 7, eu imediatamente lembrei desses meninos que depois montaram um time de futebol, que era o Fluminensinho, aqui em Vitória. Ele disputou campeonato e tudo, assim. Eu só faço um adendo. Fluminense é bem ruimzinho, mas aí né? eu não posso fazer nada. Aí tá além da minha capacidade de... Só vai falar. Fluminense é bem ruimzinho. Mas era o time, porque tem uma coisa que em Vitória, né, a gente tem alguns times do Espírito Santo e tal, mas os times do Rio chegaram batendo direto, né? E Claro. O Fluminense, de repente, na época, da década de 50, aí eu não sei, Pode aí ser, eu posso estar falando besteira. Não, mas é. Mas eram uma referência para esses meninos, assim. Eu não sei se eles sei lá, era a escolinha do Fluminense, né? Para depois jogar no Fluminense, não sei. E aí eu sei que eles brincavam, eles jogavam futebol na Rua 7, aqui em Vitória também, sabe? Tem essa coisa assim, não tem nada a ver, né? Porque são realidades completamente diferentes, escalas de cidade completamente diferentes, mas que tem esse elo do futebol aí, né? Essa brincadeira de rua, essa coisa de ocupar a rua com brincadeira, ocupar a rua com outros Futebol, usos que não são trânsito, né? Sim, futebol, claro. Que procura qualquer espacinho assim para acontecer. É isso aí, é isso aí. Tem um espacinho, uma varanda. Né? Eu não sei se vocês se lembram, lá do lado do Campo Grande tem um espaço que parece uma varanda, assim, que você sai da calçada e desce. E fica em cima de uma avenida que passa por baixo, porque lá em Salvador tem isso, né? Avenida passando por cima, por baixo. E aí, se a bola cai lá embaixo, já era. E aí tem gente jogando bola ali, nessa varandona, assim, que tem sobre uma avenida. Tem gente jogando bola em qualquer lugar. E nas margens da Sete tem esses lugares de habitação também, né? Assim, então tem gente que sai de casa para ir para lá, para o Campo Grande. Não só de habitação, prédios altos, de luxo, que também tem. Inclusive, parece até que a Ivete Sangalo mora lá, né? Na Avenida Sete. Já mudou, não mora mais lá, não. Já mora em outro lugar. Já tô sabendo. Tem esse outro... Ela te falou, né, Camila? Tô saindo. Ela me falou, a gente é amiga, né? Tem esses outros lugares de moradia, né, que estão muito próximos ali do monumento, do grande monumento. Tem muito, em todas as cidades tem isso, né? E aí a gente tem que você perguntou, e que eu terminei passando batido, foi sobre o museu, né? O Queer Museu. Sim, meu Deus, nem me entrava mais. Isso, a gente já falou lá, é isso aí. Que tem essas outras manifestações artísticas também, que são nesse caso, proibidas, né? Mas colocadas à margem também. E aí o Queer Museu estava naquele prédio super imponente, né? Lá na Rua 7 de Setembro de Porto Alegre. Porto Alegre. E foi engraçado porque
eu tava com muita dor de cabeça no dia que eu tirei aquela foto, assim. Eu tinha tomado muito sol, tava de queimar o zona mesmo, assim. Peguei uma insolação. E eu falei, nossa, eu não vou entrar nesse museu. Eu tava muito afim de ver, mas eu falei, não vou entrar nesse museu que eu não vou conseguir ler nada, vai ser aquela experiência chata de museu. Vou voltar aqui amanhã. E aí, no outro dia, fecha-se o Queer Museu. Não tem Nossa. mais. Foi bem assim, no outro dia. Né? E você fica vendo o que a gente pode ver ainda de arte na Avenida 7. O mercado da Rua 7 de Setembro lá, que começa no mercado público de Porto Alegre, tem milhões de coisas para você vivenciar. E não são coisas espetaculares, né? Assim, não são coisas compradas para o espetáculo. São coisas do cotidiano mesmo. E o mercado é um ambiente que virou um dos símbolos, né? Assim, do candomblé também. Tem a encruzilhada de Exu lá no meio do mercado municipal, do mercado público. Então, Mesmo? tem manifestações de terreiros lá. Isso são histórias que me contaram, né? Eu não vi isso. Eu só vi os símbolos, os elementos que invocam esse elemento. Mas existem outras vivências do espaço, né? Que não tem relação direta com essa história, nem mesmo com a história do mercado em si, né? Quando o mercado foi construído, ele é uma construção muito imponente também. Quando ele foi construído, ele não carregava ainda esses outros significados. E aí a vivência, né, vem fazer essa transformação mesmo do que cada coisa significa. Massa. Porto Alegre é bem legal. Acho que ele não tá aí, né? Já saiu aí. Porque a gente tinha pessoas de Porto Alegre. De Porto Alegre aí, né? Seria interessante para também poder acrescentar, mas acho que o pessoal não tá. Mas a gente tem a galera de Belo Horizonte também. Sim. Né? Que a gente... Milena, Helena... Que tem muitas manifestações que começam lá na Praça 7 de Belo Horizonte. A Praça 7 é engraçado, né? Porque é quase uma rotatória, né? Ela tem uma coisa de sistema viário ali muito forte, mas nas margens da Praça 7, né? Tem aquele movimento de hip hop, de skate, tem alguma coisa, estou falando besteira, gente, meninas me ajudem, meninas de BH me ajudem, né? Que já moraram em BH também. Porque tem aquele... Tem alguma avenida, que agora me fugiu o nome real, que tem um movimento ali de rap, hip hop e alguma coisa assim de música, que é exatamente na margem. E outros movimentos, o ponto de encontro, acho, da galera, assim, para manifestação política e tal, é muito na Praça 7, mas a Praça 7 não é a Praça 7, né? É no entorno dessa rotatória, porque é superviário, né? O ponto é tipo um obelisco viário, né? Um ponto viário de uma outra... Você é super de lá também. Mulher, mas tem muito tempo que eu morei lá. Você morou lá menos tempo que eu. Essas andarilhas, gente, a gente tá cheio de andarilha nessa live virtual aqui. Que delícia. E a Helena tá falando que os movimentos ficam nas margens mesmo, né? É isso, margens, né? do tráfego, assim, do tráfego de veículos, né? Sim. Mas é curioso, assim, porque a gente tem vários momentos, então, essa coisa de sair, assim, porque por mais que a gente... que alguns movimentos aconteçam na própria rua, né? A gente tem aqui o samba da Rua 7, o samba da Xepa, a gente tem feiras. Sim. A gente tem a Jô, que no início estava na Rua 7, lá na praça, né? Tem a festividade do 2 de julho, que passa pela Avenida 7 em Salvador. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem esses movimentos que são muito fortes, não muito mais, mas são muito fortes também, que estão à margem. E que são menos falados, talvez, né? São menos exaltados, são menos lembrados do que... Na questão da arte, assim, pegando esse gancho, mas para falar ainda sobre a arte, eu estava lembrando aqui dos artífices da Ladeira da Conceição, né? Que houve uma proposta de transformar os arcos em residências artísticas. Isso saiu em veículo de comunicação oficial. E aí, o que esses artífices fazem, né? Se não arte? Né? E tem essa coisa de eles estarem à margem da arte, à margem do que é considerado, né?
a própria Feira do Couro, eu não sei se vocês se lembram da Feira do Couro. Claro que eu lembro. Madeira da Barra Eu lembro. também foi retirado daquele espaço, né? Um espaço público que era ocupado há muitos anos por aqueles feirantes. E eram peças quase de arte também, né? Um artesanato que se aproxima bastante. E é isso, assim, tem além da margem física, né, tem a margem simbólica também que vai se construindo, que vai dizendo quem pode estar, quem pode ocupar esse lugar e quem não pode. Daí a ideia do aquilombar-se, né, que alguém falou aí, que aquilombar é ocupar. Então, Andréia. Também, né, assim, tem que ocupar também. A gente tem 20 segundos, Bel. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar. Fechar e já... A gente volta, você tem coisas para indicar que eu sei. E aí a gente volta todo mundo, volta um pouquinho mais esse tema do Aquilombar, certo? Volta todo mundo, gente. Volta todo mundo, hein? Fale com o Isso, com o pirulito, pirulito. Beijo.